bem, bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que é sempre a graça e a presença do Espírito Santo esteja conosco. A palavra nos fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Espírito Santo entre grandemente no nosso coração e encha a nossa vida de uma maneira poderosa neste sábado, em que temos grandes expectativas para o mover de Deus na nossa vida. Deus tem grandes coisas e quando nós nos voltamos a Ele, Ele estende a sua mão para nós. E certamente o final de semana é um tempo que nós dispomos de uma maneira com mais tempo, com mais disponibilidade para buscar a Deus. Eu espero que seja um final de semana cheio de paz e bênção para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Antes de nós entrarmos na meditação de hoje, de 2 Timóteo, capítulo 3, esperando que se conectem, a Janaína já entrou, a Lina, a Marisete, o pessoal vai se conectando aí, todos um bom dia a todos que vão se conectando. Você sabia que Jesus está com os olhos em mim e em você? Ele coloca o seu olhar sobre a tua vida diariamente. Bom dia, Daniela, que Deus te abençoe. Então, eu não sei se você já teve aquela sensação de estar sendo observado. Às vezes você vai caminhando pela rua e parece que alguém está te olhando, que alguém está te observando. Na verdade, quando a gente sabe que é observado, a gente se preocupa um pouco. Quando você chega, às vezes, em um ambiente de festa, uma celebração, e você é convidado, e ali já está todas as pessoas que vão participar daquela festa, em suas mesas e tudo mais. E aí você chega atrasado. E quando você chega, as pessoas olham para você. E aí a gente fica meio estranho, sabendo que está sendo observado, na verdade, né? Quando nós sabemos que vamos ser observados, nós procuramos cuidar da nossa aparência, do nosso físico, da roupa que a gente vai usar. E isto é uma maneira que nós temos de atender aquele olhar que está sobre nós. E quando nós estamos sozinhos, sem ninguém nos olhando, sem ninguém nos observando, a gente fica inteiramente à vontade. Porque a gente não precisa se preocupar com aqueles que estão nos olhando. Mas se a gente pensar que Jesus Cristo ele nos olha dia e noite, Ele tem os seus olhos sobre nós, e este olhar é um olhar de proteção, de cuidado, de amor. Mas é um olhar, bom dia Tânia, que Deus abençoe. Mas é um olhar que quando depositado em nós, Ele nos traz a sua presença, nos traz o seu poder, a sua autoridade. Mas a gente nunca está sozinho, aquele que está em Jesus nunca está sozinho. Alguém nos olha por nós, Ele nos observa. Bom dia Daiane, que Deus te abençoe. Aí em Santa Vitória, você e toda a tua família nesse dia. Então, às vezes nós enfrentamos desertos na nossa vida. O que é um deserto? Um deserto é um lugar onde não tem ninguém. Os maiores desertos do mundo, o deserto do Saara, outros desertos, que às vezes a gente tem conhecimento pelos documentários, pela TV. Por que aquilo ali é um deserto? Porque não tem ninguém na volta. Um deserto é um lugar onde você não tem lugar para se abastecer, onde não tem água, onde não tem alimento. Um deserto onde não tem pessoas. Um deserto é onde nós não temos a quem recorrer. O povo de Deus caminhou no deserto quando saiu do Egito até encontrar a terra prometida. Claro que eles iam em milhares de pessoas, mas era apenas o povo de Deus. Na volta deles não tinha mais nada, era só areia, era só sol, não tinha vegetação, não tinha água. E Deus providenciava água quando eles batiam na rocha e a água jorrava para eles saciar a sua sede. O alimento vinha dos céus, era o maná que descia, e a glória do Senhor acompanhava eles, estava com eles naqueles dias no deserto. Nós, quando ministramos a palavra, pregamos, ouvimos a palavra, a gente ouve muito falar sobre os nossos desertos, de enfrentar desertos na nossa vida. Certamente que são desertos existenciais, não são desertos no qual nós não temos pessoas à nossa volta. Mas mesmo que você esteja num deserto existencial, da qual você meio se sente sozinho, Deus está contigo em todos os momentos. Sabe o que é o bom do deserto?
O deserto é aquele momento que todo mundo nos abandona, a gente fica meio sozinho na nossa luta. Mas Jesus está conosco, o seu olhar está conosco. Eu não sei se você está enfrentando algum deserto, essa palavra que Deus me dá nessa manhã, para começar antes da meditação, sempre uma palavra que Deus me direciona. Quando eu preparo o equipamento por aqui, escolho meu fundo musical e busco a Deus em oração, e a palavra já está direcionada, né? Ela está hoje, eu botei capítulo 3, mas é capítulo 2. Nós vamos hoje 2 Timóteo. E antes de eu entrar na meditação, Deus me dá uma palavra, Deus toca no meu coração, e eu vou à procura de um fundo musical que se encaixe com aquilo que Deus está tocando no meu coração, porque nada pode ser por acaso. Quando nós adoramos a Deus, nós não devemos buscar uma música que a melodia nos agrade mais. A melhor adoração a Deus é aquilo que nós sentimos no momento e que sobe até a Deus, em adoração a Ele. E o que Deus me colocou aqui no momento que eu sentei, li, estudei e orei, Ele me fala claramente no meu coração, fala sobre desertos, fala sobre enfrentar desertos, fala sobre estar sozinho, fala que eu estou, uma promessa de Jesus, estou contigo todos os dias. Eu queria ressaltar essa palavra para você antes de nós começarmos a estudar a porção bíblica de hoje. No meio do deserto, Jesus está contigo. No meio do deserto não vai te faltar água, pão, provisão física, mental e espiritual. É a promessa de Jesus para a nossa vida. No meio do deserto, ali está o olhar de Jesus. No meio também, qualquer dia, em qualquer momento, ainda que você vença o deserto, você precisa de Jesus. Que os teus desertos sejam vencidos nesse tempo. Que os teus desertos possam ser preenchidos com a presença de Jesus. Grande abraço para o meu amigo André e irmão em Cristo. Nós vamos meditar então em 2 Timóteo 2. Falamos um pouquinho sobre desertos, como enfrentá-los e sabendo sempre que Jesus está no meio do deserto. Eu não sei quem é que te abandonou, que te deixou aí sozinho no deserto para você enfrentar sozinho. Às vezes a tua família, o marido, a mulher vai embora, os amigos vão embora, o pastor já não nos liga mais. A gente fica muito chateado, meio decepcionado quando as pessoas nos abandonam. Sabe? Porque no deserto, se você vai enfrentar o deserto com cheio de pessoas à tua volta, aí não é deserto, aí é uma povo que está ali contigo naquele lugar. Vamos enfrentá-lo em nome de Jesus. E Ele é contigo, em nome de Jesus. O Senhor Jesus nos dá vitória sobre os nossos desertos. Vamos estudar um pouquinho, vamos meditar, na verdade, em 2 Timóteo 2. E aqui Paulo continua falando na intimidade com Timóteo, que era o seu discípulo amado. E então fala de algumas coisas importantes aqui, eu quero pontuar. A Mari escreve que o deserto não é lugar de morada, sim. A estrada nunca é lugar de morada, a estrada é lugar de caminhada. O deserto não é lugar de morada, o vale também não é lugar de morada. Nós caminhamos e o nosso objetivo, corremos para a glória, amém? O nosso lugar está preparado pelo Senhor. O Senhor Jesus disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar o lugar. E quando preparar o lugar, levarei vocês para junto de mim. E caminhamos enfrentando as nossas lutas, mas vamos vencer em nome de Jesus. Então vamos para a meditação. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 até o 4. Na verdade, ele começa falando sobre as batalhas por amor a Cristo. Amém? As batalhas por amor a Cristo. Pois é. A caminhada com Jesus, ela nos leva para batalhas, para guerras, para conflitos, para embates. Quando nós falamos guerreiros de Cristo, ou guerreiras, não é uma... Bom dia, pastor Jorge, aí em Santa Vitória. Guerreiros não é apenas para ficar bonito, para dar ênfase. Guerreiros é a nossa condição enquanto servimos a Jesus. Estamos no campo de batalha e Ele nos unge para a batalha, para a vitória. E nessas batalhas nós vamos vencendo por amor a Cristo, ou no amor de Cristo. Diz assim Paulo, então, escrevendo a Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.
que de mim ouviste, de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aqui tem uma palavra importante, primeiramente, que Paulo diz para Timóteo: fortifica-te, meu filho, na graça que é em Cristo Jesus. A minha força e a tua força vem na graça, vem no amor de Jesus. Eu preciso me abastecer todos os dias dessa graça, desse amor. A minha força não vem dos elogios externos. A minha força não vem das condições ou das circunstâncias que eu estou vivendo. A minha força não vem da minha atividade religiosa. A minha força vem na graça e no amor de Jesus. E é nela que eu me abasteço todo dia, porque Ele me amou primeiro. E no seu amor e na sua graça vivemos e andamos nela. Bom dia, Jurema Pedroso. Que Deus te abençoe. Mas ele fala algo importante aqui. Transmite a homens fiéis que sejam idôneos para ensinarem a outros. Isso aqui é uma condição que muitas vezes as pessoas esquecem. Claro que serve para homem, para mulher, qualquer pessoa que pensa, de alguma maneira, viver o Evangelho. Fidelidade e idoneidade são coisas que andam muito próximas, andam juntas. Idôneo é aquela pessoa que é íntegra, nos seus sentimentos, no seu comportamento, na sua busca. A fidelidade nos dá... A fidelidade, não podemos ser fiéis com 3, 4 segmentos. Quando somos fiéis com Jesus, nós somos somente com Ele. A nossa fidelidade a Deus e a idoneidade são coisas que são necessárias para ensinar pessoas. Se você quer aprender com alguém, olha, eu vou te falar uma coisa para você. Se você vai estudar na faculdade, sei lá, em qualquer cadeira, em qualquer que você pretenda estudar, você vai estudar medicina e lá tem um professor que entende de medicina para te ensinar, né? É um médico já formado e que vai ser professor de medicina. Você senta e aprende com ele sobre medicina, mas você não quer saber da vida pessoal dele, não interessa a vida pessoal do médico, o professor que está te ensinando. Advocacia, direito, medicina, todas as áreas ali que você vai aprender, que alguém vai te ensinar, é o teu professor. Ele tem que ser bom para te passar ensinamento, para te passar conteúdo, para que você aprenda. E você sai dali e vai ter aquele período de ensino e não se importa muito qual a religião dele, o que ele faz, o que ele faz no dia a dia, enfim, o que ele faz na vida pessoal. O importante é o que ele vai produzir na sala de aula, no que ele vai te ensinar. O Evangelho não é uma matéria humana, não é um conceito humano. O conceito do reino é diferente. Porque para que alguém ensine, ele precisa ter fidelidade e idoneidade. O bom professor talvez não seja exatamente aquele que tenha um conteúdo tão profundo assim, embora seria importante que tivesse, né? Mas que ele tenha uma postura idônea e fiel a Deus. Quando você vai aprender, você não vai aprender apenas do que uma pessoa fala, você já está aprendendo da vida dele, do Espírito que está nele, do Espírito Santo que está nele, do poder que flui na vida dele. Mas, segundo Paulo escreve aqui, transmite a homens que sejam fiéis e idôneos para também ensinarem a outros. Eu preciso, amados, nós precisamos de muitas pessoas fiéis e idôneas para ensinar o Evangelho. Para ensinar o Evangelho tem muita gente ensinando. Mas qual é a peneira, qual é o filtro para que a gente aprenda do Evangelho e viva o Evangelho? A gente precisa, meus queridos, de pessoas fiéis e idôneas. É o que Paulo está escrevendo, não é uma invenção minha aqui que eu levantei nessa manhã e dei essa tirada assim, bolei essa frase bonita para impressionar. Não, isso está escrito em 2 Timóteo 2, versículo 2. Transmite a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aqueles que eu ali estou. Outra coisa importante que eu quero chamar a tua atenção, bom dia, Carla Pedroso, é o seguinte: nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida. Isso quer dizer o quê?
E aquele que leva o evangelho, que prega o evangelho, que é só de Cristo, não pode se envolver com os problemas diários da vida? É claro que pode, ele deve dar conta dos seus problemas diários. Ele não pode assim embaraçar com ele. Quando você se envolve com teus problemas, atividade profissional, tua família, a comunidade que você vive, você não é uma pessoa que deve ficar alheia, que deve ficar omisso em tudo que acontece na tua volta. Não, como cristão você vai participar de tudo. O que Paulo está dizendo aqui a Timóteo não é que eles não devem participar. Ele fala que não se embaraçem com o negócio dessa vida. Uma coisa é você se envolver, a outra coisa é você se embaraçar. O que é uma pessoa que fica embaraçada? Bom dia, Charlene, que Deus te abençoe. Hoje será um grande dia em nome de Jesus. Quando a pessoa está trabalhando, está vivendo, está envolvida em alguma atividade, e ele consegue dar conta daquilo, ele não está embaraçado. Quando é que a pessoa fica toda embaraçada? Quando é que você diz, você, minha amiga, que tem teus filhos em casa, cuida da família, quando a tua atividade profissional, mas hoje eu estou toda embaraçada. É quando tu não está dando conta, tu está toda enrolada, tu está tudo, tá fugindo do teu controle. Porque Paulo está escrevendo a Timóteo que um bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas dessa vida, ou seja, ele dá conta da sua vida pessoal. Então, alguém que seja idôneo, fiel, para poder ensinar e que não se embarace com as coisas da vida. Poxa, é difícil, né? Mas ninguém falou que era fácil. Mas com o Senhor Jesus fica mais fácil. Nós precisamos nos desembaraçar com as coisas da vida. Não é fugir delas. Fugir delas não é se desembaraçar. Os nossos filhos precisam de educação. A gente tem que pagar um preço para educá-los, para ensiná-los, para sustentá-los, para fazer com que eles cresçam espiritualmente e também como seres humanos. O nosso trabalho depende. Muitas pessoas dependem do nosso trabalho, da nossa atividade. E nós precisamos dar conta disso como filhos de Deus. Nós não podemos fugir disso. Agora eu vou me enfiar. Eu gosto de usar uma expressão que a gente entenda bem. Eu vou me enfiar na Bíblia, na igreja, e vou me esquecer do resto. Vou fechar a porta para tudo mais e Deus vai tomar conta de tudo. Bom dia, pastora Marcele. Que Deus te abençoe. Não. Paulo está dizendo para a gente não se embaraçar com as coisas da vida. Mas vamos... Poxa vida, mas eu estou todo embaraçado. Eu sou uma pessoa meio embaraçada. Eu não consigo dar conta de 3 coisas juntas. Aí entra a graça e o poder de Deus. Paulo está dizendo, pessoas idôneas, fiéis, que possam ensinar e que não se embaraçem, que não tenham uma vida embaraçada. Eu tenho um professor, um pastor, um líder, que é uma bênção, mas está todo endividado, com a vida dele toda errada. Ele é bênção, mas ele está meio embaraçado, ele vai ter que se desembaraçar nas coisas da vida dele. Não é que não possa, às vezes dá um vento contrário na nossa vida e a gente fica meio embaraçado. Mas Paulo está dizendo para nós, não para julgar os outros, para nós, para a nossa vida, para mim e para a tua vida. Não te embarace com as coisas da vida, te desembaraça das coisas da vida. Ser fiel e idôneo, isso faz bem. A fidelidade e a idoneidade não vem por uma barba bem feita, por uma gravata, por uma roupa social. Para as mulheres, para aquelas roupas lindas que as irmãs usam, roupa social, trajinho, né? Aquela coisa que dá uma impressão assim, formal. Pois bem, idoneidade passa a ter dentro do coração mesmo. Fidelidade para com Deus, Ele conhece, Ele olha a nossa vida. Bom dia, Cleider. Deus te abençoe. Espero que não esteja tão frio hoje para o trabalho de vocês aí no interior. Vamos um pouco mais adiante, tem que andar isso daqui. Então, versículo 1 a 4, ele começa a falar sobre o amor a Cristo, fidelidade e idoneidade. Versículo 11 e 13, vou pular um pouquinho. Depois eu gostaria que você lesse o capítulo 2 de Timóteo inteiro, para que Deus possa falar mais contigo. Eu peguei alguns pontos, que nós temos aí 30 minutos para não ficar muito pesado para você assistir e guardar no teu coração. 11 até o 13. Fiel é essa palavra, se pois já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Ele, Jesus Cristo. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, também Ele vai nos negar. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar de si mesmo. Fiel é essa palavra, se morremos com Ele, também com Ele vamos viver. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Perseverar, bom dia, Nia, que Deus te abençoe nesse dia. Perseverar é algo profundo que nós precisamos na nossa vida. Dos grandes erros da nossa vida,
a falta de perseverança, ela atrapalha muitos projetos que nós começamos. Às vezes a gente somos muito ansiosos, e a nossa ansiosidade, ela nos rouba a perseverança. Paulo está falando, se perseverarmos com Jesus, reinaremos. O contrário de perseverar é negar. Porque aquele que não consegue perseverar, ele na verdade já está negando a sua fé. Fé é uma palavra bonita, que nós gostamos de encher a boca e nos faz tão bem. Mas a fé sem perseverança é um tiro de canhão, um só. Queimamos a única bala que nós temos. Naquele dia, naquele momento. E quando a luta vier, se a perseverança não estiver junto da fé, a fé vai embora. Falei de fidelidade, idoneidade, falei de perseverança. Isso é que Paulo está escrevendo para Timóteo. Tantas coisas profundas e interessantes que a gente precisa para nós vivermos. Às vezes o mistério de Deus, a unção, o poder, tudo que nós precisamos de uma palavra de Deus nosso para embasar isso tudo, para colocar base nisso aí, isso tudo. Agora ontem o apóstolo Marcos esteve conosco ministrando na igreja e falou um pouco da gente edificar, e tem uma base, a base é Jesus Cristo, a sua palavra. Se você quer levantar um grande edifício, precisa ter um lastro muito grande. Quando se fala em crescimento, quando se fala em avivamento espiritual, rompimento espiritual, há que ter uma base muito forte para isso. Se não tivermos base, e você sabe, quem mora aqui em Rio Grande, você já viu grandes ministérios começarem e caírem, por tantas coisas, por ataque do inimigo, por escândalos, porque na verdade não tiveram uma base profunda da palavra de Deus. E às vezes vida pessoal, ministérios pessoais caem quando não há uma base bíblica profunda e Jesus como base, pedra angular. Deixa eu pontuar mais duas coisinhas aqui para nós encerrar. Obreiros, versículo 14 e 15. Preparação. Lembra dessas coisas. Conjuro diante de Deus que não tenhas contendas de palavras que nada aproveitam, senão para subverter os ouvintes. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sabe o que é que nos dá confiança na vida? É o que nós não temos que nos envergonhar. Quando a gente tem coisas a esconder, nós não temos confiança. Porque estar escondendo coisas dá muito trabalho nessa vida. Quanto maior é o problema, quanto maior quando você esconde pequenas coisas é difícil, mas quando você tem grandes problemas na tua vida, você viver escondendo elas é um problema. Às vezes a gente se esconde. Sabe aquela pessoa, agora não sei se isso aí acontece, porque agora o pessoal já tem cartão de crédito, um monte de coisa, mas antigamente, um tempo atrás, no meu tempo, as mercearias, açougues, padarias, o pessoal comprava e tinha um caderno, né, nos bairros, né? Então ali você tinha um caderno, você fazia a tua compra e anotava as tuas compras naquele caderno. E o que acontecia? Pagava mensalmente. Às vezes tinha alguém, uma família, uma pessoa que ela não dava conta de pagar. Pagava um mês, pagava o segundo, e lá no terceiro, quarto mês, um dia lá dava problema e ela não conseguia pagar naquele mês. O que aquela pessoa fazia? Ela não ia mais naquela mercearia, porque estava devendo ali. E o que ela fazia? Ela começava a comprar no outro lugar. E quando ela tinha que andar na rua, e se ela tivesse que andar naquela rua e passar na frente daquele estabelecimento, daquela mercearia, ela não passava ali porque o proprietário ia ver, ia cobrar, ou ia olhar para ela, e ela se sentia envergonhada. O que ela fazia? Quem sabe que quem não fez um dia isso, né? Dobrava a rua e pegava outra via para não passar ali na frente, porque a vergonha o impedia de passar ali, porque estava devendo e não podia pagar. O que se atrapalhar, ficar devendo era um problema? É um problema, mas o que alguém fazia? Mais sincero, ele chegava e dizia: olha, seu fulano, este mês eu não vou conseguir pagar, que eu estou apertado, mas me dá um tempinho aí. E ele continuava passando na frente, indo naquela mercearia, passando, porque quando nós expomos o nosso erro, nós não temos do que nos envergonhar, nos esconder. Então, na verdade,
Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Não quer dizer que é uma pessoa que não tenha erro de jeito nenhum. A gente erra em algum momento. Mas tem que se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar. A hora que eu me apresento e peço perdão e me arrependo, eu não tenho mais vergonha de Jesus. Por quê? Ele intercede por nós. Temos um advogado, Jesus Cristo. Sabe qual é o grande problema? Que quando nós nos enredamos, temos problema na nossa vida, a gente não vai mais na igreja, porque a gente faz como a gente quando estava vivendo na padaria. É uma palavra simples, eu gosto de uma ilustração simples para que você entenda bem o que vai no nosso coração. Aí você não vai mais na igreja porque você está envergonhado. A tua conta tá lá no céu já. E você não vai. Sabe o que as pessoas fazem quando cometem um grande erro? Elas querem mudar de congregação. Como se muda de padaria, quando estava devendo no caderno, fica endividado ali e vai para outra. Não tem problema de trocar de padaria, desde que você não deixe vergonha para trás. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar, porque as pessoas pegam o manejar bem a palavra da verdade. Alguém fala para mim: pô, pastor, que legal, tu conhece bem a Bíblia. Eu digo: pois é, 35 anos seguidos estudando, eu tinha que ter aprendido alguma coisa, senão eu era muito burro. Não é nenhum elogio. Manejar bem a palavra da verdade é você estudar, buscar no Espírito Santo, e você vai aprender a palavra. Agora, o teu que se envergonhar é que é mais difícil de aprender. Os nossos erros, as nossas falhas são bem mais difíceis da gente domar que conhecer a palavra e ministrar e expressar ela com eloquência. Manejar bem a palavra da verdade tem a ver com não se envergonhar. 2 Timóteo 2,15. Eu aprendi muito cedo essa passagem. Alguém me ensinou ela e fez eu decorar ela na escola bíblica. Diz assim: olha, essa palavra. E uma época tinha uma camiseta, meus amados, que dizia, mandaram escrever na camiseta ali. Fizeram uma camiseta e a camiseta dizia assim: 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, aprovado, que não tem que se envergonhar. E mandava com a camiseta. Sabe quando você tem uma camiseta escrita, parece que ela te acusa mais ainda. A palavra, ela já está no teu corpo, né? É uma palavra forte essa que Paulo escreve para Timóteo. Mas nesse tempo eu sei que você conhece talvez bem a palavra da verdade, mas espero que você não tenha nada que se envergonhar. Mas se tiver, não se esconda mais, busca no Senhor, abre o teu coração para Ele, se arrepende. Paulo ensina a Timóteo que o obreiro, as atitudes de um obreiro passam muito por isso, em nome de Jesus. Vamos para o final aqui. Versículo 20 até o 25, eu vou ler aqui para nós encerrar, para não ficar muito extenso. Vasos de honra. Vamos ver aqui, versículo 20 até o 25. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. E uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que são de coração puro e invocam o Senhor. E rejeita as questões tolas e desavisadas, sabendo que geram contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Numa casa, disse aqui Paulo escrevendo a Timóteo, e claro, quando ele está falando numa casa, ele está falando numa casa de Deus, na casa de Deus, que não é somente vasos de ouro e de prata, mas também tem os de madeira e de barro. E uns, na verdade, são para uso honroso e outros, porém, desonroso. Paulo está dizendo que nesse universo, como Jesus disse que o joio e o trigo cresceriam, que há vasos para honra e um para desonra. E ele fala aqui, há vasos de ouro, de prata, de madeira e de ferro. Ou seja, mesmo os vasos, condição. Eu não sei com qual material espiritual é o meu vaso. E não estou preocupado se ele é o de ouro, de prata ou ele é de madeira. Mas só que uma coisa, nós não podemos ser vaso de desonra.
Não é importante a qualidade que você tem, ou que as pessoas acham que você tem, ou a capacidade que você tem. Mas há vasos de desonra, e é isso que Paulo está ensinando para Timóteo que ele não seja. Paulo está ensinando Timóteo a ser um vaso de honra. E eu estou aprendendo nessa manhã, não eu estou ensinando a vocês, mas eu estou aprendendo, espero que vocês estejam aprendendo a palavra como eu, a sermos vasos de honra. E aí ele fala: foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor e a paz. De coração puro, invocamos ao Senhor, e rejeita as questões tolas e desavisadas, sabendo que geram contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, brigar, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente. Apto para ensinar e paciente. Ensino necessita paciência, necessita entrega. E se for que estamos falando aqui da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, exige pureza de coração. E nos desviarmos das paixões desse mundo não é tão fácil assim. Exige uma dose muito grande de renúncia. E eu vou encerrar aqui para nós orarmos. E você pega a tua Bíblia aí, dentro da versão que você tem. Leia Timóteo capítulo 2, versículo 1 até o 26. Pontue ele. Eu separei 4 coisinhas, vou lembrar para vocês bem rapidamente. Falamos sobre fidelidade e idoneidade nos primeiros versículos. Falamos de fidelidade a Deus. Falamos de atitudes de ombreiro, preparação. E ele tem uma vida íntegra que não tenha que se envergonhar. Poxa, mas alguém pode ser pastor, eu estou numa época que eu estou meio envergonhado. Eu fiz algumas coisas, saíram fora do padrão aí. Vá a Jesus Cristo. Jogue fora a tua vergonha e troque ela por arrependimento, por perdão. E retorne com tudo. Deus precisa muito de você. Com força total, cheio da presença de Deus. Não deixa que o inimigo te tire da presença dele. Que a vergonha te separe de Deus. E finalmente nós vimos um pouquinho sobre vasos de honra e desonra. Vamos orar nessa manhã, por isso que nós meditamos. Eu abri essa meditação às 11h30, falando sobre desertos e como enfrentá-los, e que nós não estamos sozinhos no deserto, Jesus está conosco. Mas no deserto algumas pessoas vão nos abandonar, por isso que é deserto. Mas Jesus, pela sua misericórdia, está sempre conosco. Vamos orar neste momento, que a palavra fique bem forte no teu coração. Ela foi forte. A carta de Paulo a Timóteo, tanto a primeira como a segunda, especialmente a segunda, é uma carta muito íntima de Paulo para um servo, para um discípulo querido dele, para alguém que ele deixava para levar o Evangelho. E quando nós nos impactamos com essa palavra, ela mexe com a gente, sim. E todos nós somos obreiros do Senhor. Oramos a Deus neste momento. Doce Espírito Santo, que nessa manhã, com poder e autoridade de sábado, em que muitas coisas vão acontecer na vida dos teus filhos, das suas congregações, aonde eles estiverem. Eu vejo nesse tempo alguém voltando para casa, eu vejo alguém sendo tocado a voltar à sua vida com Deus. Eu vejo alguém que estava desviando a esquina e que a vergonha tinha separado ele da tua presença, Senhor. E vejo nessa manhã o teu poder, a tua graça, o teu grande amor enchendo este coração. Eu vejo, Senhor Jesus, pessoas enfrentando desertos, mas os teus olhos estão sobre elas e tu não nos abandona. E nós estamos enfrentando em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão tristes, aqueles que estão amargurados, os feridos de alma. E o teu Espírito Santo recaia sobre a vida de cada um nesse final de semana, nesse sábado, com cura, com poder, com graça, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Bom dia, Gabriel e Lavínia, entraram depois aí, né? O bom que fica tanto no Instagram, no YouTube, no Facebook, essa palavra fica, e o dia que você quiser, você pode ir lá e dar uma estudada novamente, uma meditada juntamente conosco. Hoje é sábado, hoje à noite, nós temos 6 horas de adoração e intercessão. A partir das 18 horas na Igreja da Vila da Quinta, o pastor Pablo e a equipe de Pelotas vai estar conosco. É um tempo de adoração, o último dia do mês, nós sempre fizemos isso. Nós nunca viramos um mês sem estar na presença de Deus. Então é das 18 até as 23, que é o horário que é permitido hoje. Nós estamos em adoração na presença de Deus. E às 23 às 24 horas estamos em oração e intercessão. Amanhã, 9 horas da manhã, a gente está na Santos Dumont, quem congrega conosco aqui na cidade. Santos Dumont 552. E
Amanhã, às 19 horas, na Vila da Quinta, no culto na nossa igreja na Vila da Quinta, o nosso final de semana. Segunda-feira, a gente retorna e vamos entrar e vamos meditar no capítulo 13 de 2 Timóteo. Que Deus te abençoe grandemente, te fortaleça, te enche de paz e de disposição. Que seja um final de semana totalmente sobrenatural na tua vida, em nome de Jesus.